Bom, a gente vai falar agora, né, a respeito da dosagem de hormônios. Então, assim, a gente tem uma série de hormônios que podem ser dosados, né, para avaliar a função metabólica. Afinal de contas, os hormônios fazem parte ali, da regulação do organismo, né, são parte do sistema endócrino. E as primeiras provas que a gente vai falar são as provas de avaliação da tireoide, né? A tireoide é uma glândula extremamente importante, ela é uma glândula que vai coordenar diversas áreas do nosso metabolismo, né? Está muito relacionada ali com o metabolismo mais acelerado, o metabolismo menos acelerado. Então, como ela regula muitas partes dentro do nosso corpo, avaliar a função dessa glândula é extremamente essencial para a gente entender o nosso metabolismo. A tireoide, ela é regulada por um hormônio chamado TSH e ela produz dois outros hormônios que são T3 e T4. E para a gente avaliar melhor, né, a atividade da tireoide em conjunto, né, os três hormônios podem ser usados como prova de avaliação dessa glândula, tá? Então, assim, a gente tem dentro do sistema hipotálamo, hipófise, tireoide, né, o hipotálamo produzindo TRH, que estimula a hipófise a produzir o TSH. Esse TSH estimula a tireoide a produzir T3 e T4, e aí começa uma regulação que a gente chama do tipo feedback. Ó. T3 e T4, à medida que vão sendo liberados, eles vão atuar nas células-alvo, né? Mas essa produção começa a inibir a hipófise, né? Então, à medida que eles vão sendo liberados e fazendo a função deles, a hipófise vai diminuindo ali a produção do TSH, tá? Então, eles se autorregulam, né? As produções desses hormônios se autorregulam. Na prática clínica, né, para avaliar a função da tireoide, o TSH ele é usado como avaliação inicial da função, tá? Ele estando normal, não tem necessidade de fazer outro teste. Quando ele está elevado, normalmente se pede a dosagem do T4 livre, a gente vai ver a diferença do livre para o T4 total, tá? E no sentido de determinar o grau de hipotireoidismo. Se a dosagem de TSH está diminuída, o T4 livre ele vai ser solicitado para avaliar, né, o grau de hipertireoidismo. E no caso do TSH está diminuído, o T3 e o T4, perdão, está normal, eles indicam a dosagem do T3. Na verdade, tem muitos médicos que já pedem logo em conjunto, né, T3, T4 e TSH, para que você não precise fazer o exame várias vezes. Mas se tiver que escolher apenas um, para ver se está tudo ok ou não, o TSH já se faz suficiente, né? Nos casos das pessoas que não tenham nenhum problema, ele vai dar normal, então a dosagem dele normal já exclui a necessidade de dosar o T3 e o T4. T3 e T4, qual é a diferença entre eles, tá? A T3 é a forma mais ativa do hormônio de tireoide nas células-alvo, tá? E 99,5% do T3 do plasma está ligado a uma proteína chamada globulina ligadora de tiroxina, e 0,5 é livre. Então, 0,5 circula livremente pelo plasma e a maior parte circula junto com proteínas. O que se dosa no T3 total é todo esse T3, inclusive o que está ligado à proteína. O que se dosa quando dosa o T3 livre é a porção de T3 que não está ligada à proteína. Por que é importante dosar livre no lugar do total? Porque aí a gente exclui a quantidade de proteínas, né, que pode mascarar, na verdade, o resultado final. Mesma coisa vai acontecer com o T4. O T4 é a forma de transporte que regula o feedback da tireoide. Então, o T3 é mais de ação dentro das células e o T4 é mais regulador. É por isso que, se eu tiver que pedir dois exames só, vai ser o TSH e o T4. Porque ele vai regular, né, nesse sentido de produção ali, de regular a própria produção do TSH. Tá? 99,97% do T4 do plasma está ligado à globulina ligadora e 0,03 são livres. Então, no mesmo sentido, né? Se eu dosar o total, eu estou dosando todo o hormônio, inclusive o que está ligado com as proteínas, né? E aí eu posso ter falsos resultados à medida que a concentração de proteínas pode estar maior, né? E aí eu mascaro a minha dosagem final. Bom, a gente vai falar agora do TSH, tá? O TSH é o hormônio estimulante da tireoide, tá? É o mais confiável no diagnóstico das disfunções primárias de tireoide, né? Ele é liberado
para que aconteça a regulação da tireoide e para que a tireoide produza o T3 e o T4. O TSH no soro deve ser dosado como triagem em pacientes acima de 35 anos a cada 5 anos e em gestantes e pacientes que tenham fatores de risco para disfunção de tireoide, sejam eles adultos ou crianças. Então, assim, a rastreio de tireoide não faz parte da rotina de exames, né, como, por exemplo, glicemia. Mas se a pessoa já tiver histórico, né, de problemas de tireoide na família, ou já for fator de risco, ou acima dos 35 anos, a cada 5 anos, e nas gestantes, aí sim é obrigatório, né, num bom pré-natal, que os hormônios da tireoide estejam presentes, é importante que a gente faça a dosagem do TSH, pelo menos, porque ele vai ser o principal hormônio ali para ser dosado para avaliar essa condição da tireoide. Ele é produzido pela hipófise anterior, tá? E através da ação dele na glândula tireoide, é onde a tireoide vai produzir e liberar T3 e T4. Então, a própria produção do TSH ela é controlada por um mecanismo que a gente vai chamar de feedback negativo, ou retroalimentação. O que é isso? O hipotálamo ele produz o TRH, estimula a hipófise produz o TSH, estimula, né, a tireoide a liberar o T3 e T4, e esses hormônios é que vão regular a produção dos hormônios da hipófise. Então, não tem necessidade de eu continuar aumentando a produção de TSH se o T3 e T4 já estão fazendo a função deles. Então, por isso retroalimentação. À medida que eles vão sendo liberados, eles mesmos já são estímulo para que a hipófise fale, peraí, então já está acontecendo, já estão fazendo a função deles, eu vou baixar aqui a minha secreção de hormônio de tireoide. A gente tem uma diferença nas disfunções de tireoide, né, quando a tireoide está desregulada, a gente tem dois quadros. O hipotireoidismo, que é o que o pessoal chama de tireoide preguiçosa, e o hipertireoidismo, que é quando a tireoide está trabalhando acima do normal. Os sintomas mais clássicos, né, dos dois quadros são esses que estão listados aqui. No caso do hipotireoidismo, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, a pele vai ficando áspera, né, a tireoide vai estar diminuída. E no hipertireoidismo, a tireoide vai estar aumentada, gera uma condição chamada de bócio, que é uma projeção aqui na região do pescoço, né, um inchaço na região do pescoço, por conta desse aumento da tireoide. Está relacionada à perda de peso, suores, né, uma sudorese extrema, os olhos vão saltar, né, da órbita ocular, vão ficar esbugalhados, né, é o termo que a gente vai usar, tem tremores. Então, assim, muitas pessoas às vezes acham, não, então a pessoa tem dificuldade em ganhar peso e perde peso com muita facilidade. Tem muita gente que olha isso como se fosse uma coisa boa. Não é. É um desequilíbrio de uma glândula extremamente importante no nosso organismo, né? Então, é uma perda de peso associada a uma disfunção de glândula. Não é saudável, porque outros problemas vão acontecer ali no meio do caminho. Para dosar o TSH, jejum mínimo de 8 horas, tá? A gente usa como amostra o soro e o método de avaliação é a quimiluminescência. Os valores de referência de TSH para prematuros são de 0,7 a 27 miliunidades por litro, até 4 dias de 1 a 39, de 2 a 20 semanas, 1,7 a 9,1, 21 semanas a 20 anos. Então, até os 20 anos você tem uma regulação aí. 0,7 a 6,4. De 21 a 54 anos, 0,4 a 4,2. E 55 a 87, 0,5 a 8,9. No hipotireoidismo primário, né, a concentração do TSH ela vai estar muito elevada. E o que vai acontecer? Né? Esse aumento da concentração do TSH não vai conseguir estimular a produção de T3 e T4. E aí, por T3 e T4 não estarem sendo produzidos, né, você não tem ali a tireoide fazendo a sua função de produção, não há quem regule de volta, né, a diminuição do TSH. Porque, no indivíduo normal, quando eu produzo o TSH, ele chega aqui na tireoide, T3 e T4 são liberados e eles mesmos estimulam a diminuição do TSH. Então, diminui a concentração.
Como no hipotireoidismo primário perde-se esse controle, T3 e T4 não vão chegar, né, não vão ser produzidos, não vão ser liberados, e TSH vai continuar sendo produzido indiscriminadamente. Tá? Já no secundário ou no terciário, a produção dos hormônios da tireoide vai ser baixa devido a lesões na própria hipófise ou no hipotálamo, tá? E a concentração do TSH vai ser baixa. Então, o que vai diferenciar um do outro, né, o primário do secundário, é o seguinte: no primário, o TSH vai estar elevado pra caramba. E no secundário, ou até mesmo no terciário, a concentração do TSH vai estar baixa. E aí ela é que não vai conseguir regular direito, não consegue regular a tireoide por estar muito baixa. Uma das causas mais comuns de hipertireoidismo, né, subclínico, é definido pela supressão das concentrações de TSH com níveis de T3 e T4 dentro da faixa de referência, né? É o tratamento com hormônio em doses excessivas. O que é o subclínico? É aquele quadro onde o paciente não vai estar mostrando os sintomas da forma grave, né? Não estaria mostrando os sintomas como se ele estivesse num quadro mais severo, porque os sintomas vão estar sendo mascarados ali pela compensação. Então aqui, por exemplo, uma pessoa está fazendo o tratamento com doses excessivas, então ela sofre, por exemplo, de hipotireoidismo. Aí ela começa a fazer a reposição hormonal para que a tireoide comece a trabalhar direito. Só que com isso, ela está jogando uma dosagem tão excessiva que ela começa a tratar o hipotireoidismo, mas começa a ter o hipertireoidismo. Então, tentando melhorar uma coisa, ela acaba tendo outra. É um mecanismo um tanto quanto parecido com a glicemia, né, o controle de glicemia dos diabéticos. Vamos pensar no seguinte: qual é a condição da diabetes? É a glicose alta. E qual é a forma que os diabéticos têm de reduzir a glicose? Muitas vezes aplicando a insulina. Só que por muitas situações a insulina baixa demais a glicemia. E aí gera um problema. Então aqui a gente tem pessoas que às vezes vão estar fazendo tratamento, né, para um quadro de tireoide preguiçosa, para um quadro de hipotireoidismo, e com esse tratamento vão acabar estimulando demais a tireoide e acabar desenvolvendo hipertireoidismo. Tá? Então isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E aqui a gente tem um quadro resumo de como que acontece, né? Como que a gente faz o diagnóstico desses casos. Ó, suspeita de hipotireoidismo, tá? No hipo. Dose TSH, então normalmente o médico já faz o pedido logo dos dois, TSH e T4 livre, pelo menos. Se o TSH estiver alto e o T4 livre baixo, é o hipotireoidismo primário, né? Aquela condição do TSH alto, e aí você não tem a produção do T4 nem do T3 e você acaba não tendo a retroalimentação. TSH alto e T4 normal. É o hipotireoidismo subclínico, né? Você começou a encontrar uma situação de elevação aqui, mas aqui ainda está compensando, então ele não está apresentando os sintomas. Hipotireoidismo central é aquela onde o TSH pode estar normal ou baixo e o T4 também está baixo. E o TSH normal e o T4 livre é o que a gente esperaria encontrar no indivíduo normal. Tá? Então, as dosagens dentro dos valores de referência. A prevalência do hipotireoidismo na população idosa ela é bem elevada. Tá? O hipotireoidismo subclínico, como a gente já falou, é a elevação do TSH com T4 normal. O resultado dentro da faixa de referência ele tira, né, do diagnóstico de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, está dentro do normal. E serve para a gente avaliar a função da tireoide. É o melhor parâmetro para dosar. A gente vai falar agora a respeito dos hormônios da tireoide, né? A gente falou do TSH, que regula a produção de T3 e T4. Esse é o T4, né, que é uma tiroxina, mas também a gente pode se referir ao nome tetraiodotironina, né? É o principal produto produzido pela tireoide. Né? No sangue, o T4 é ligado a uma de 3 classes de proteínas, né? Então pode ser a TBG, né? Enquanto transtiretina ou pré-albumina e a albumina, tá? Então, a uma dessas 3 classes, a gente vai ter o T4 ligado. Somente uma pequena fração desse T4 está na forma livre. Então, a gente já comentou anteriormente, quando você faz a dosagem total desse hormônio, você vai avaliar
tanto o que está ligado às proteínas, né, quanto aqueles que estão livres. Quando você pede a dosagem do T4 livre, você vai avaliar somente a porção que está livre circulante no plasma. E isso tira a interferência das proteínas, porque qualquer problema relacionado à quantidade de proteínas ligadoras, né, e transportadoras desses hormônios vai interferir diretamente na dosagem total. Então, não necessariamente o teu problema vai estar no hormônio da tireoide, pode ser somente na proteína ligadora. Então, quando você for fazer a solicitação do exame, se quiser avaliar mais minuciosamente, né, se faz a dosagem de T4 livre. E a concentração total de T4, normalmente, ela reflete, né, a atividade da glândula tireoide. Então, aqui é aquele esqueminha, né, que a gente já tinha falado, o hipotálamo produzindo TRH, estimula a hipófise a produzir o TSH, que estimula a tireoide a produzir T3 e T4, que vão agir lá nos tecidos periféricos, né, sendo o T3 mais incisivo ali nas células e o T4 mais de regulação. E os dois hormônios atuam como feedback negativo, regulando tanto o TSH, né, diminuindo a produção de TSH, e a produção de TRH pelo hipotálamo. Tá? Para a dosagem do T4, o jejum é de 8 horas, usa o soro como amostra. Um dos métodos é a quimiluminescência, né? Boa parte desses exames vai ser dosado muitas vezes pelo setor de imunologia do laboratório, né? Eles vão usar algumas técnicas como ensaios enzimáticos, quimiluminescência, às vezes radioimunoensaio, né? Dentro desse setor para fazer as dosagens. Mas por que a gente está vendo isso dentro da disciplina de bioquímica? Porque os hormônios são componentes bioquímicos, né? Mas a forma de dosagem pode muitas vezes ser realizada pelo setor de imunologia, tá? Valores de referência, né, de 6,09 a 12,23 microgramas por decilitro. Vai estar elevado no hipertireoidismo, então quando a tireoide está trabalhando em excesso, o T4 vai estar elevado. Desalbuminemia familiar, né, uma desordem na concentração de albumina hereditária, aumento da TBG e o aumento da transtiretina, né, que são as proteínas carreadoras que vão se ligar ali, né, ao T4. Então, se eu aumento as proteínas, eu acabo aumentando a quantidade de T4 ligado a elas. Sua concentração está diminuída no hipotireoidismo e no quadro de doenças sistêmicas graves não tireoidianas. Então, situação muito severa, né, de metabolismo, né, desordem do sistema nervoso central, por exemplo, pode afetar aí também a produção do T4. E na redução da TBG. Então, se eu reduzo também a quantidade de proteínas, automaticamente eu reduzo a quantidade de coisas que estão ligadas a ela, e o T4 é um deles. Autoanticorpos anti-T4, né, podem interferir com o ensaio. Tá? Então, a presença de anticorpos que destroem, né, o T4 vai dar uma interferência no resultado final. Então, aqui, aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, né, a diferença do hipo para o hipertireoidismo, né, aqui alguns sintomas, né, das duas doenças que a gente já comentou. Bom, a gente vai falar agora a respeito do T3, que é o outro hormônio da tireoide, né, o outro hormônio produzido pela tireoide. Tá? Então, ele vai servir ali também para a gente avaliar, né, para corroborar o diagnóstico final da tireoide. E o T3 é a triiodotironina, tá? Então, o T4 é a tetraiodo, aqui é a triiodo. Em condições fisiológicas, o T3 ele representa aproximadamente 5% dos hormônios da tireoide presentes no soro, né? Mas, apesar dele ter baixas concentrações no plasma, né, quando comparado ali ao T4, ele tem uma maior atividade metabólica intrínseca, né? Então, ele é mais rápido, mais ativo nas células. O T4 já é mais de regulação, por isso ele se apresenta em maior quantidade, tá? Tem mais rápida taxa de síntese e degradação e maior volume de distribuição que o T4, né? A quantidade é baixa, mas ele consegue atingir mais locais justamente porque ele trabalha diretamente com as células, tá? E a determinação dos níveis no soro, né, de T3 está indicada em indivíduos com TSH diminuído e T4 total ou livre dentro da faixa de referência. Então, se o TSH diminuiu e o T4 está ali dentro do normal, o T3 vai ser
como se fosse um tirateima, né? Como se fosse uma prova, te faça a prova real ali para avaliar de fato o que está acontecendo com a tireoide, tá? O teste é útil, então, na avaliação de hipertireoidismo, particularmente na tireotoxicose, tá? O preparo do paciente, né, envolve um jejum também de cerca de 8 horas, né? No caso de uso de hormônio de tireoide, tem que colher o material antes da próxima dose, né, ou no mínimo 4 horas depois da ingestão do medicamento. Então não pode tomar e fazer o exame logo em seguida, porque senão vai ter alteração, né? Então você não pode parar com o remédio, né? Não é deixar de tomar o remédio, mas mudar ou o horário, né? A gente sabe que não é o ideal, né? Normalmente hormônios eles têm que ser repostos ali mais ou menos dentro da mesma faixa de horário, mas você não pode mascarar o resultado de um exame. Então, não é deixar de tomar o remédio naquele dia que for fazer a coleta, mas tomá-lo em um horário diferente. Usa também o soro, né? O método também o da quimioluminescência, tá? Esses são os valores de referência do T3 total. De crianças até 3 dias, de 100 a 740 nanogramas por decilitro. Então, a gente viu a referência do T4, que era em unidades maiores, né? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Ó, era em microgramas. Aqui, a gente já fala na concentração em nanogramas, então unidades menores. De 1 a 11 meses, né, de 105 a 245, de 1 a 5 anos, 105 a 269, 6 a 10 anos, de 94 a 241, 11 a 15, 82 a 213, né, de 16 a 20, 80 a 210, de 20 a 50 anos, 70 a 204, e de 50 a 90 anos, de 40 a 181. Então dá uma baixada aqui, né, a partir ali da adolescência em diante, tem uma certa redução desses níveis. Os níveis séricos de T3 estão diminuídos em doenças crônicas não tireoidianas e são influenciados também pelo estado nutricional. Se você baixa a concentração de proteína, assim como acontecia no T4, né, principalmente das proteínas ligadoras, você baixa o T3. Variações da concentração da globulina ligadora, né, a TBG, e outras proteínas vão afetar os níveis. A gente fala agora sobre a progesterona. A progesterona é um dos chamados hormônios femininos, né, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio está mais relacionado com as mudanças do corpo feminino durante a puberdade, né, ou as características sexuais secundárias femininas. E a progesterona ela vai ser um hormônio um pouco mais ligado com preparar o corpo feminino para uma eventual gravidez, né, a partir do ciclo menstrual. Então, um está mais relacionado aos caracteres secundários e o outro mais relacionado à preparação mesmo do útero para receber um embrião. Ela é produzida pelo corpo lúteo, né, marca a existência do corpo lúteo por consequência da ovulação e da função da ovulação. Então, aqui a gente tem, ó, dentro do ovário, os folículos, né, como que acontece a maturação do folículo. Aqui a gente tem um folículo primário, ele se desenvolvendo para secundário. Aqui o ovócito, tá? O ovócito é o que muitos vão chamar de óvulo, tá? Lembrando que a célula imatura, ela vai receber o nome de ovócito. A gente já meio que convencionou a chamar de óvulo para ficar um entendimento mais fácil, mas o óvulo só vai ter esse nome pós-fecundação, tá? Então, antes da fecundação, ele é ovócito. Aqui acontece a liberação desse ovócito, né, e a ruptura do folículo. Então, o folículo que estava aqui maduro se rompeu, liberou lá o ovócito que vai cair nas tubas uterinas. E esse folículo aqui rompido vai formar o corpo lúteo, né, que vai se evoluindo, né, ele atrofia no final do ciclo, tá? Uma fração mínima da progesterona é secretada pelas suprarrenais ou adrenais, né? Então é um nome ou outro, elevando-se na hiperplasia adrenal congênita. Então você pode ter ali uma elevação da progesterona por conta de problemas nas glândulas suprarrenais e em alguns carcinomas, tanto nas adrenais quanto de ovário. Então pode marcar alguns tumores, né, nessas regiões. Na gestação, a gente vai ter uma elevação de progesterona nas primeiras semanas da gravidez, tá? E
que reflete o funcionamento do corpo lúteo e da placenta. Então, na gestação, quem vai ali continuar a produção da progesterona é a placenta. Tá? Então, por isso, os níveis, eles continuam se mantendo altos ao longo da gestação, ao longo ali dos meses de gravidez. E vai estar diminuído, né? A gente vai ter uma diminuição da progesterona na amenorreia. Então, a amenorreia é a ausência de menstruação, a ausência do ciclo menstrual. A mulher não menstrua, e como ela não menstrua e a progesterona vai ser o hormônio relacionado, né, com esse ciclo, um dos hormônios relacionados com o ciclo menstrual, ele vai estar diminuído ali. E em caso de morte fetal, quando ocorre a fecundação, né, a informação para a formação da placenta ela já está ali a partir do momento em que o zigoto foi formado. Então, o corpo já está se preparando para a gestação, para a manutenção do tempo de gestação. Tá? E se acontece a morte fetal, né, a placenta ela diminui drasticamente a concentração, a quantidade de progesterona, né, e isso é uma das consequências ali da morte do feto. Para a dosagem de progesterona é indicado um jejum de 4 horas, usa o soro e a metodologia é a quimiluminescência. Tá? Então aqui, para a gente ver as fases, né? A fase folicular, que é aquela da maturação do folículo, e a fase pós-ovulação a gente chama de fase luteínica, tá? A progesterona vai ser o que está marcado nessa linha aqui em roxo, ó. Então percebam que aqui foi a ovulação, 14º dia, olha como é que ele se eleva ali na fase luteínica e cai novamente. A diferença é que na gravidez, por conta da placenta, ele vai se manter elevado. Valor de referência, né? As mulheres na fase folicular, 0,1 a 1,52. Na fase luteínica, olha a concentração mais alta, 5,16 a 18,56. Pós-menopausa, 0,08 a 0,78. E olha o valor nos homens, né? Os homens vão produzir ali pelas suprarrenais. Então, a mulher na menopausa tem menos progesterona do que o homem. E aqui são os valores na gravidez, bem mais elevados, principalmente no último trimestre, quando comparado a mulheres não grávidas. O outro hormônio que a gente vai falar agora é a prolactina. Tá? A prolactina ela é um hormônio, né, de composição proteica, então ela é um hormônio com características de proteína, secretado pela hipófise anterior e também pela placenta durante a gestação. Então, assim, a placenta ela vai ser um órgão que só existe na gravidez, né? Ela é um anexo embrionário, mas que pega para si a função de produzir uma série de hormônios, né, que vão estar relacionados ali com a manutenção da gravidez, né, com a saúde do bebê, com a vida do bebê, regulação do metabolismo da gestante, né, então ela é como se fosse um adicional ali, né, como se fosse um metabolismo adicional durante a gravidez, tá? Ela pode modular o número de folículos em desenvolvimento na fase folicular de cada ciclo menstrual, né, então ela vai estar ali presente também durante o ciclo menstrual, né? E durante e após a gestação, né, em associação com outros hormônios, né, ela vai estimular o desenvolvimento e produção do leite. Então, ela está ali nas glândulas mamárias, né, estimula a ação das glândulas mamárias a produzir o leite. Lembrando o seguinte, às vezes a gente ouve relatos, né, de mulheres que às vezes estão tendo secreção de leite sem estar grávida, ou às vezes muito tempo após o bebê ter nascido, mesmo que a criança não mame mais, né? Às vezes a produção mediada ali por estímulo do seio, né, da glândula mamária. Então isso vai estar relacionado não à gravidez especificamente, mas sim ao hormônio prolactina. Então pode acontecer de mulheres às vezes com desequilíbrio hormonal acabarem tendo ejeção de leite, produção e ejeção de leite. Às vezes, mulheres em situação de proximidade com outras mulheres que estejam amamentando, tem relatos, por exemplo, de avós que, quando cuidam dos seus netos, ali estão próximos ali à filha, né? Normalmente a avó está ali ajudando por perto, e acabam produzindo leite também, né? Mesmo sem estímulo na glândula mamária, mas é uma questão hormonal. Claro que não é uma produção de leite tão intensa quanto a da lactante. Mas nesses casos,
pode acontecer por conta do estímulo hormonal, tá? A secreção de prolactina ela é estimulada pelo sono, pelo estresse e pelo TRH, né? Pelo estresse, isso pode acabar acontecendo também, né? Que, aliás, é muito comum a gente ter uma correlação entre estresse, né, e os hormônios do ciclo menstrual. Né? Então, muitas vezes é comum, numa situação de estresse extremo, a mulher ter a menstruação fora do ciclo. Né? Então, todos esses hormônios ali que estão, de uma certa forma, associados ao sistema reprodutor, eles podem ser descompensados por uma situação de estresse e acabar ali, ou na menstruação, ou então na própria produção de leite, enfim. Né, como um desequilíbrio, né, desse ciclo. O preparo do paciente para a dosagem de prolactina é um jejum de 4 horas, né, o uso soro como material, a metodologia mais utilizada é a quimiluminescência. Na mulher pré-menopausa, o valor da prolactina é de 3,3 a 26,7 nanogramas por ml. Na pós-menopausa, é de 2,7 a 19,6. Então dá uma caída aqui, né? Não é uma queda tão grande quanto a gente viu na progesterona, mas é uma queda, tá? E no homem, de 2,6 a 13,1. Aí vocês vão pensar assim, poxa, mas prolactina no homem? Pra quê, né? Ué, mas ele não produz leite. Ele tem glândula mamária, ela está relacionada a essa modulação, né? Como ele é produzido ali pela hipófise, claro que, obviamente, não tem a produção placentária, isso aí vai ficar só a critério a cargo da mulher grávida. Mas como ele é um hormônio de hipófise e a hipófise existe no homem e na mulher, ele produz também. Bom, a gente falava a respeito da prolactina, né? Então percebam que a gente não tem uma variação tão grande no caso de mulheres pós-menopausa, né, quando comparado aos homens em relação a esse hormônio. Não, mas a gente tem uma variação bem grande se a gente comparar as mulheres antes do período de menopausa, tá? Na gravidez, olha como é que a variação é gigantesca, né? Vamos prestar atenção aqui nos valores de referência das mulheres na fase fértil. 3,3 a 26,7 nanogramas, né? Mulheres na gravidez, no primeiro trimestre, 30 nanogramas, né? Em média, podendo chegar de 10 a 80. Segundo trimestre, cerca de 100 nanogramas, podendo ser de 20 a 350. E no terceiro trimestre, né, a média, 200 nanogramas, podendo ficar entre 40 e 600 nanogramas por ml. Então, a gente tem uma concentração que pode passar de 26,7 até 600, né, no máximo, né, estourando o máximo de referência aí, durante o período menstrual. O que isso quer dizer? Né? Como a prolactina está diretamente relacionada à produção do leite, é óbvio que na gravidez isso vai precisar aumentar. Né? O corpo está tendo que se preparar e ele sabe, né, o corpo feminino, por ação hormonal, ele sabe que ele está abrigando uma vida ali, né, e que ele vai ter que dar conta de nutrir essa vida no pós-nascimento. E a forma que ele tem de nutrição, né, isso evolutivamente falando, é o leite materno. Existem pessoas que vão ter dificuldade na produção do leite materno. Isso pode estar relacionado diretamente ao hormônio prolactina ou não, tá? Normalmente está. E existem mulheres que às vezes a dificuldade de amamentação não está na prolactina em si. Ou pode estar na falta de estímulo ou na dificuldade de ejeção desse leite, né? Ou às vezes bico do seio invertido, né? Outros problemas ali que vão acometer a região, né? Não especificamente a produção de leite em si. A amamentação ela vai funcionar da seguinte forma, né? O bebê, através da mamada, né, ele vai estimular o seio, e aí esse estímulo ele vai enviar um comando para a hipófise, e a hipófise vai liberar a prolactina, que vai estimular as glândulas mamárias para liberar o leite. Então, quanto mais ele for mamando, mais ele estimula a hipófise, né, a fazer a liberação desse leite. É um ciclo, né? Então, quanto mais ele mama, maior vai ser a produção do leite. Na gravidez, além da prolactina, vai existir um outro hormônio chamado ocitocina, né? São dois hormônios essenciais ali nesse processo de amamentação. A prolactina,
na gravidez. Ela vai estimular o crescimento e desenvolvimento do tecido mamário, então por isso a gente vai ter esses valores bem elevados. Os níveis de estrogênio e progesterona inibem a produção do leite. Então, no final da gravidez, né, após o parto, que o bebê nasceu, existe uma queda nesses dois níveis. Se eles continuarem altos, a lactação fica dificultada. Então, cai os níveis de progesterona e estrógeno e aumenta a secreção, né, ou começa o estímulo para a secreção do leite. Nas primeiras semanas, né, o bebê vai mamar mais vezes, com mais intensidade, porque o ritmo de mamada é menor, né, então ele mama normalmente durante menos tempo, mas é dividido em várias sequências, tá? A concentração de prolactina está bem alta e aumenta a produção de leite, né? Lembrando que o primeiro leite ali é o colostro, né, rico em anticorpos, rico em substâncias para o bebê. Após 30 minutos da amamentação, os níveis de prolactina eles aumentam para produzir leite para a vez seguinte. Então, não é só um estímulo ali durante aquele momento, mas também para a mamada posterior. A ocitocina é o que libera o leite e ela está relacionada também à contração uterina. Tá? Então, é por isso que muitas vezes a mulher está ali amamentando e ela sente a contração do útero nesse momento também. A secreção da prolactina ela pode ser diminuída pela dopamina. O excesso de prolactina pode ser causado por tumores na hipófise, tá? Ou qualquer coisa que afete essa glândula, às vezes até estresse ou medicamentos. O excesso de prolactina inibe a secreção de gonadotrofinas e pode produzir o chamado hipogonadismo, né? Gônadas que estão involuídas, que não se desenvolveram, tá? Em mulheres com níveis baixos ou inapropriadamente baixos de LH e FSH. A gente fala agora do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, né? É um hormônio andrógeno mais abundante produzido pelos testículos, né? Então os testículos eles são responsáveis não só pela produção do espermatozoide, mas também pela produção do hormônio testosterona. Ela funciona tanto quanto hormônio como um pró-hormônio. Então, ela pode ser diretamente um hormônio ou funcionar, né, sendo metabolizada ali por algumas enzimas que vão converter ou em outro androgênio, que é dihidrotestosterona, ou até mesmo no hormônio estrogênio, que é o estradiol. Né? Então, ela pode ser convertida, metabolizada em outros dois hormônios. Então, quando isso acontece, ela tem uma ação de pró-hormônio. A conversão ocorre em tecidos que vão conter né, essa enzima, que é a 5-alfa-redutase, tá? E na conversão do estradiol acontece nos tecidos que contêm a enzima aromatase. Então, dependendo da enzima, ela pode se converter em um ou em outro. A hipófise, né, é responsável pela produção dos hormônios gonadotróficos, né, o FSH e o LH, e esses hormônios é que vão agir nos testículos, estimulando a produção da testosterona. Na mulher, né, a mulher produz testosterona também, só que em quantidade bem mais baixa quando comparada aos homens, justamente por não ter os testículos, né? Mas na mulher, essa produção hormonal vai ficar cerca de 25% na suprarrenal, 25% nos ovários e 50% no tecido adiposo, é os locais onde a gente vai encontrar, né, testosterona. Ela tem uma variação diurna, né, com picos no soro entre 4 e 8 horas e os mínimos, né, os picos superiores na parte da manhã e os inferiores na parte da tarde e noite. Né? Então, para pegar um bom nível, né, o pico seria ideal a coleta ali na parte da manhã. Ela vai circular no plasma ligada a uma globulina também, né, como a gente estava falando lá nos hormônios da tireoide, né, existem proteínas ali que vão se ligar a esses hormônios para transporte, tá? E aproximadamente 1 a 4% da testosterona está livre. Então, normalmente se faz a dosagem de testosterona livre para tirar a interferência da proteína, como a gente viu nos hormônios tireoidianos. A produção da testosterona aqui no homem, ela varia com a idade, ó, ela vem caindo em porcentagem à medida que ocorre um aumento da idade. Tá? O preparo do paciente é um jejum de 4 horas, tá? O material é o soro, o método é a quimiluminescência. Né? Para alguns desses exames ali, a abstinência sexual é importante para que não tenha interferência, então, para alguns laboratórios, eles vão usar isso como um fator de pré-coleta, né?
os valores de referência para os adultos homens, né, é 1,75 a 7,8 nanogramas por ml, e olha os valores nas mulheres, bem mais baixos, né, quando comparados aos masculinos. Então, 0,10 a 0,75. Não existe uma produção, mas ela é bem baixa. Quando que a gente vai encontrar testosterona alta, né? Na puberdade precoce masculina, na resistência androgênica, né? Testotoxicose é o excesso ali de testosterona, hiperplasia adrenal congênita, síndrome de ovários policísticos, tumores ovarianos e tumores adrenais, né? Puberdade precoce, esse aqui é um caso de um rapaz nos Estados Unidos, aqui quando ele tinha 3 anos de idade, e aqui, né, é ele com o colega dele, os dois com 13 anos naquela época. Olha a diferença, né? O corpo já enquanto adulto, quando comparado a alguém da mesma idade, tudo por excesso de testosterona. Tá? Nas mulheres, muito relacionado à síndrome de ovários policísticos, né, causando acne, né, crescimento de pelos, principalmente na região da face. E a concentração de testosterona ela pode estar reduzida, né, no atraso puberal masculino, né, PHSH, defeitos testiculares ou doenças sistêmicas. E pode estar correlacionada ao uso de esteroides anabolizantes, né? Então isso pode interromper a produção dos espermatozoides. E tem uma correlação muito grande com o doping, né? A gente fala agora sobre o estradiol. O estradiol é um dos hormônios estrógenos, tá? Ele é o principal dosado, né, no laboratório. Tá? E ele vai servir, né, junto com os outros que a gente já comentou, progesterona, o LH, o FSH, como ali reguladores do ciclo menstrual. Tá? Então, o exame de estradiol, a dosagem dele vai medir, né, a concentração desse hormônio na corrente sanguínea. Ele é um estrógeno e as variações dele, né, no corpo, as concentrações dele são variáveis de acordo com a fase do ciclo menstrual em que a mulher está. Então, assim, a gente viu quando falou de progesterona, vimos quando falamos do FSH e do LH, que nas mulheres, esses hormônios eles têm uma variação, não só em relação à idade, né, se é antes da puberdade, na puberdade ou no pós-menopausa, mas eles vão ter variação em relação à fase do ciclo, na fase folicular, na fase de ovulação, na fase luteínica, né? Então, dependendo em que fase do ciclo essa mulher tá, e ela vai precisar informar isso, né? Qual é o dia do ciclo menstrual em que ela tá, porque dependendo do dia, vai haver a interpretação desse resultado é completamente diferente, então é importante que ela saiba, que ela marque ou que ela passe essa informação no momento em que vai fazer o exame, porque se ela não souber depois, como o parâmetro é diferente, você imagina, o médico pegou lá o resultado do exame e foi avaliar, mas espera aí, como é que eu vou saber se você está dentro ou fora do valor de referência se eu não sei em que fase do ciclo você estava quando colheu o exame? Porque muda completamente, né? A gente vai mudar completamente a forma de interpretação dependendo do dia em que essa mulher tá bom? E após a menopausa, os níveis vão cair, né? Vão ficar constantes. Não tem aquela oscilação porque o ciclo menstrual já não existe mais. Então aqui o estradiol está nessa curva azul, ó. Percebam que o pico dele é um pouco antes da ovulação, mas eles ainda continuam ali relativamente mais aumentados na fase luteínica, né, que é quando o endométrio ainda está ali se mantendo grande, e ele cai, né, na fase de menstruação, cai na fase menstrual. Essa variação ela vai acontecendo ao longo da idade, né? Então aqui seria o equivalente aos níveis, ó. Em torno de 35 anos é onde o estradiol está ali em maior quantidade, e ele vai caindo, né, à medida que a mulher vai envelhecendo, e isso tem a ver com a menopausa, tá? Nas mulheres, a maior parte do estradiol ela é liberada pelos ovários e nas glândulas suprarrenais, tá? E na gravidez é um hormônio que também é liberado pela placenta, tá? Ajuda ali na manutenção da gestação. O estradiol desempenha papel em fatores como desenvolvimento do útero, das trompas, da vagina, das mamas, órgãos genitais, distribuição da gordura corporal. Então, ele é principalmente o hormônio que está relacionado ali com o desenvolvimento das características sexuais secundárias das mulheres, tá? Mais até do que a progesterona. Para dosar em laboratório, o jejum é de 4 horas, a gente usa o soro e o método é a quimiluminescência, tá?
Na fase folicular, o normal é de 1,3 a 16,6 nanogramas por decilitro. Na fase de ovulação, ó, como é que aumenta? 8,6 a 49,8. Fase luteínica, ele volta a cair, mas ainda assim maior do que na fase folicular. E na menopausa, ele fica ali até 5,5 nanogramas. Nos homens, 0,8 a 4,3, tá? Então, nos homens, produzido ali pelas suprarrenais. Crianças de 1 a 10 anos que não chegaram na fase da puberdade tem que ter valor de estradiol. Se for menino, até 2. E se for menina, 0,6 a 2,7. Isso aqui é importante também para detectar puberdade precoce, tá, gente? Então, hoje tem sido bastante comum meninas entrando na fase menstrual cada vez mais cedo. Dosar esses hormônios é importante. Falávamos a respeito do estradiol, né? Que essa dosagem do estradiol ela vai estar muito relacionada a verificar, né, a ocorrência da puberdade, se ela está ocorrendo antes do prazo, né, se nas mulheres adultas, se o ciclo menstrual está sendo bem regulado, a gente pode usar também para dosar a puberdade nos meninos, né, então ela vai nos dar um perfil sobre vários aspectos de homens e mulheres. Nas mulheres, né, os níveis de estradiol acima do normal, nas meninas, pode indicar puberdade precoce. Hoje em dia a gente tem uma situação em que muitas meninas têm menstruado, têm entrado, né, no ciclo menstrual cada vez mais cedo, a menarca aí acontecendo cada vez mais cedo, pode ter uma correlação com a parte alimentar, tá? Principalmente no quesito hormônios, né, que são adicionados muitas vezes ali aos alimentos. Nas mulheres adultas pode estar relacionada a câncer de ovário ou nas glândulas suprarrenais, então o excesso da produção desses hormônios pode vir por tumores, né, e aí superexpressam a atividade desses locais. Nos homens, o valor de estradiol acima do normal, né, nos meninos, pode indicar puberdade atrasada, né? Então, nas meninas é a puberdade adiantada, nos meninos é o atraso da puberdade. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente falou de testosterona, a gente disse que a testosterona ela podia funcionar como um hormônio ou como um pró-hormônio. E a testosterona é considerada um hormônio masculino. Só que, quando ela é um pró-hormônio, ela pode ser convertida em estradiol. Então, pode acontecer nesses meninos dessa testosterona que devia estar ali atuando, fazendo o papel dela, sendo responsável pelas características sexuais secundárias nos meninos, está sendo convertida em estradiol. E aí você não tem a testosterona fazendo papel, eleva o nível de estradiol e atrasa a puberdade, tá? Então é importante ali para avaliar esses casos. A ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas, né, como com aspecto inclusive de seio feminino nos homens, e câncer no testículo ou nas glândulas suprarrenais, pode estar elevando ali esse nível de estradiol. Nas mulheres, o baixo nível pode indicar síndrome de Turner, que a gente já falou a respeito lá em genética. A gente viu que a síndrome de Turner é uma síndrome cromossômica, né, que atinge o par sexual. Então, essa mulher só tem um cromossomo X no par sexual, na verdade não é um par, né, é uma monossomia. E esse X que falta, né, seria o XX, o outro X que falta, é responsável por manter todas essas características relacionadas a hormônios femininos. Então, a falta dele implica em dizer que essa mulher não tem o desenvolvimento adequado do seu sistema reprodutor, né? Mexe também com a característica morfológica, que a gente tem uma foto mostrando as características da Turner, né? E só para a gente lembrar, o Turner é um indivíduo X0, é considerado mulher pelo X que está presente. Pode indicar também baixo nível de hormônio da hipófise, tá? Disfunção dos ovários, no caso das mulheres, hipogonadismo feminino é quando o ovário está atrofiado. Transtornos alimentares, como anorexia nervosa, então a gente já viu lá em introdução à bioquímica que para formar os hormônios sexuais a gente precisa de lipídios, né? Então uma má alimentação, inclusive mediada por anorexia, faz com que não se absorvam os nutrientes de forma correta. Na menopausa, né, pelo ciclo menstrual não existir, na síndrome do ovário policístico e no excesso de atividade física. Inclusive, é muito comum, né, as mulheres atletas de alto rendimento terem desequilíbrio no ciclo menstrual por conta desse excesso de atividade física, que, na verdade, demanda muito mais da energia do organismo e isso baixa os níveis de hormônios.
E os fatores que podem afetar o resultado do exame, né? Terapia hormonal após a menopausa. Então, se você está fazendo terapia, você vai ter um resultado mediante ao hormônio que você está injetando no organismo. O uso de anticoncepcionais, as pílulas do tipo combinada, elas têm estradiol, então isso pode afetar o resultado do exame. O uso de alguns medicamentos, tá? E o dia do ciclo menstrual, foi o que a gente falou, dependendo da fase do ciclo que está, o valor de referência é completamente diferente, então isso precisa ser anotado durante o exame, para que a gente tenha um bom diagnóstico. A gente passa a falar agora do hormônio folículo estimulante, que é também conhecido como FSH. No ciclo menstrual, a gente tem não só os hormônios do sistema reprodutor, né, progesterona e estrógeno atuando, não. A gente tem dois hormônios da hipófise que vão regular, juntamente com estrogênio e progesterona, né, estradiol e progesterona, o ciclo menstrual. O FSH é um deles, né, e ele estimula os folículos das mulheres, né, a maturação, tá? E ele está presente no homem também, né? Então não é só no ciclo menstrual, já que ele vai atuar também no organismo masculino. E no homem ele estimula a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, tá? Ele é produzido de maneira pulsátil, né? São picos que vão acontecendo. E ele é um pouco menos evidente do que o LH. Aqui a gente tem um gráfico mostrando, ó, esse aqui é o FSH, vocês vejam que o LH ele tem um pico bem maior quando comparado a ele. Tá? O FSH ele encontra em nível relativamente elevado no primeiro ano de vida e ele vai decrescendo a níveis baixos durante a infância, volta a se elevar na puberdade até chegar aos níveis de regulação nos adultos. Aqui a gente tem, né, um gráfico mostrando como que esses hormônios vão atuar. Aqui a gente tem todo o ciclo menstrual, né, a fase de menstruação, a fase proliferativa, que é onde a gente tem o crescimento do endométrio, tá? E aqui a ovulação acontecendo, 14º dia. Aqui o endométrio ainda se mantendo, né, se mantendo com todo o aporte sanguíneo, a secreção de progesterona e estrógeno aqui mantendo o endométrio aumentado, para caso aconteça uma gravidez, o embrião, né, o zigoto se fixar, nidar, né, a fase que a gente chama de nidação, acontecer ali, né, e na gravidez ele vai se fixar. Não acontecendo a gravidez, ó, esse endométrio ele descama e a gente tem a menstruação. Lembrando que a menstruação é esse resíduo, né, de todo aquele sangue ali que foi criado durante esse processo, o endométrio descamado e o óvulo não fecundado, tá? Então, ao contrário do que muitas pessoas ainda têm um preconceito, não é um sangue ruim, ele é um sangue, aporte de sangue normal como qualquer outro, tá? Aqui a gente tem ao longo do ciclo, né, a variação. Percebam que o FSH, né, diferente dos outros, ele não tem um pico assim muito evidente, ao contrário do LH, que tem aquele pico maior, o estrógeno um pouco antes, a progesterona um pouco depois, né, ao longo ali do ciclo ovulatório. Para a dosagem do FSH, a gente tem como recomendação o jejum de 4 horas, uso soro e o método quimiluminescência. Nos adultos, mulheres, né, na fase folicular, esse FSH ele vai estar em torno de 3,8 a 8,78. Na fase ovulatória, então aqui, ó, na ovulação é onde a gente vai ter a maior quantidade, a maior concentração, 4,54 a 22,51. Fase luteínica, né, que é o pós-ovulação, 1,79 a 5,12. No pós-menopausa, olha como ele se eleva, né, já que a gente não tem ali, ou vai ter uma baixa concentração dos hormônios reprodutivos. E no homem, 1,27 a 19,26. Tá? Então percebam aqui, ó, a variação, né? No homem, por estimular a espermatogênese, o valor é muito parecido com a mulher na fase ovulatória, tá? Um pouco mais baixo em relação ao valor máximo. Ele vai se elevar nas deficiências de ovário ou testiculares, né, em quadros de tumores secretores das gonadotropinas
e na menopausa. Vai se encontrar em valores baixos em doenças da hipófise ou do hipotálamo e produção ectópica de hormônios esteroides. Vai se elevar precocemente na instalação da menopausa e na síndrome dos ovários policísticos é valorizada a relação dele com o LH para fazer o diagnóstico, tá? A gente fala agora sobre o LH, que é o outro hormônio produzido pela hipófise, né, que vai atuar ali também no ciclo menstrual. O LH é o hormônio luteinizante, o FSH era o hormônio folículo estimulante. Então, esses dois hormônios vão estar atuando ali nesse processo. O LH, ele estimula as células dos ovários e dos testículos. Então, assim, ele serve, além de estar participando ali, né, no ciclo menstrual, nos homens ele vai participar também na atividade testicular. Então, ele está presente nos dois sexos. Nas mulheres, tem um aumento, tem um pico, né, de LH no meio do ciclo menstrual, que é para induzir a ovulação. Tá vendo? O pico dele acompanha aqui nessa imagem, em azul, a gente tem o LH. E em verde, o FSH, né, que é o folículo estimulante. Os dois vão se elevar na ovulação, mas percebam que o pico do LH ele é bem maior. E como a gente falou anteriormente, ó, aqui são as fases, né, o ciclo do ovário, né, com o crescimento do folículo, a ovulação e depois da ovulação a fase que a gente chama de luteínica, né, a formação do corpo lúteo e o desaparecimento dele pós-ovulação. E embaixo os hormônios ovarianos, né, o estradiol ou estrógeno e a progesterona. Tá? Então, percebam que o pico acontece exatamente na ovulação. Se for dosado de maneira seriada, né, a gente consegue determinar a data da ovulação. Então, fazendo ali um acompanhamento dessa dosagem de LH, você consegue determinar o dia específico da ovulação. É claro que num laboratório, né, a menos que a pessoa esteja ali tentando engravidar, tentando saber exatamente qual o dia da ovulação, porque tem pessoas que às vezes vão ter uma dificuldade, vão ter um ciclo menstrual completamente irregular, então não dá para prever a data de ovulação, tá? Então, principalmente para as pessoas que têm esse descontrole, seria o ideal você conseguir descobrir, né, o dia da ovulação. Só que assim, para laboratório, acaba não sendo uma forma tão eficiente. Porque você imagina, você tem que ir ao laboratório, fazer a dosagem, né, e ir medindo ali dia após dia qual é a sua concentração do LH. E aí hoje existe uma alternativa no mercado, que é o chamado teste de ovulação. Né? Ele é parecido com o teste de gravidez, né, em forma de teste de detecção, de teste rápido, e que ele indica, né, feito com a urina, e ele indica o pico de LH. Quando o LH está presente em grande quantidade, ele consegue detectar ali próximo, ó, no período fértil, não necessariamente no dia da ovulação, mas ele detecta o período fértil, e aí aparece ali a carinha dizendo que você está com aumento de LH e a ovulação está chegando. Né? Então, os dias próximos ali ao ciclo menstrual, ao dia da ovulação, os dias próximos ao 14º dia são o período fértil. Então, antes é onde a gente vai ver ali, próximo ao dia 14, é onde a gente vai ter esse pico do hormônio LH. Para dosagem em laboratório, né? Aí a gente vai usar o sangue, né, como soro, e o jejum é de 4 horas. Os valores de referência na pré-puberdade, eles são menores do que 0,53 miliunidades por ml. Na fase folicular, de 2,12 a 10,89. Na fase ovulatória, ó, onde eles vão estar relativamente bem aumentados, né, de 19,18 a 103,3. Então, olha a diferença, ó. Fase luteínica cai de novo, ó, de 1,20 a 12,86. No pós-menopausa, volta a se elevar, então ele acompanha o FSH na elevação no pós-menopausa. E nos homens, o valor mais baixo, tá? Mas ainda assim parecido com a mulher aqui, ó, na fase folicular. Ele vai estar elevado em patologias que vão estar nas gônadas, na síndrome dos ovários policísticos, ó. Então aqui, ó, os folículos
vão formando cistos, né, ao longo do ovário, vão se elevar na menopausa, né? E nos homens, eles vão estar baixos no que a gente chama de hipogonadismo, que é o não desenvolvimento correto das gônadas, tá? Bom, a gente fala agora do hormônio HCG. Tá? O HCG, na verdade, é uma glicoproteína e ela tem duas subunidades, alfa e beta. O que a gente dosa, né, no laboratório é a subunidade beta, que normalmente é dosada por quimioluminescência, tá? E ela consegue ser utilizada de uma forma bastante sensível para detectar uma gravidez dentro de um intervalo de confiabilidade, né? Então, nem sempre o exame de beta vai dar positivo, mesmo a gravidez já estando acontecendo, né, já está ali presente, porque a metodologia ela consegue pegar a partir de um nível de confiabilidade para afirmar que é a gestação. Muitas pessoas, né, acreditam que o HCG ele é um hormônio produzido e liberado apenas pela gravidez, tá? E não é. Existem alguns outros desordens que podem interferir, podem elevar o nível do beta-HCG no organismo. Então, a presença dele não necessariamente vai indicar gravidez. Agora, tem muitos laboratórios que vão utilizar testes em cima do intervalo de confiabilidade para dizer se é a gestação ou se é um problema mais sério, tá? Então, o teste vai detectar gravidez, não gravidez, e mesmo assim não é 100%, né? Como nenhum exame laboratorial um deles vai ter essa confiabilidade 100%, tá? Então, só para a gente desmistificar um pouquinho aí em relação à dosagem do beta, tá? Para mulheres não grávidas, né, ou com menos de 3 semanas de gravidez, a dosagem de beta-HCG vai ser de 5 miliunidades por ml, tá? A partir da terceira semana, esses valores começam a subir um pouquinho, ó. Estão vendo aqui 5,50, 4 semanas e 5,426, e aí ele vai aumentando, ó, 6 semanas, nona semana, os valores vão aumentando. O que não quer dizer que se você tiver um pouco maior ou um pouco menor, pouca coisa menor, você esteja no tempo errado, né? Não dá para a gente usar somente a concentração para dizer, você está na quinta semana, você está na sexta semana, que esse valor é variável, né? Até porque os intervalos se sobrepõem, muitas vezes. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem entre 18 e 7.340 como quinta semana. Na sexta semana você tem entre 1.080 e 56.000, quer dizer, o 7 está aqui no meio também. Então, tô na quinta ou tô na sexta? Né? O 7.000 vai estar até a oitava semana sendo um valor de referência. Então, isso tira, né, essa confiabilidade de dizer em que semana de gestação você está. Só que os valores, assim, no início de gestação, se a mulher sabe exatamente quando foi a data da última menstruação, e logo de cara, quando ela realiza um exame do tipo beta quantitativo, que existe a diferença, o beta qualitativo, ele vai avaliar presença ou não de um intervalo de hormônio de HCG que seja confiável e compatível com a gravidez. O quantitativo ele vai te dar valores. Se no início da gestação, né, a partir da terceira semana, esses valores já estiverem muito mais altos do que o normal, eles vão indicar gravidez gemelar, tá? Então, eles indicam que existe mais de um embrião ali. E aí, numa situação como essa aqui, então, o valor de beta vai lá nas alturas. Assim como a queda do beta, né? O beta que está ali muito baixinho e não sobe no início da gestação, mesmo com o passar das semanas, ele pode indicar problemas na gravidez, inclusive até mesmo o diagnóstico de aborto, tá? Então, o pico do HCG, ele fica ali em torno da 10ª semana e ele cai. Então, se você for fazer a dosagem de beta aqui depois, ele vai estar bem mais baixo, tá? Até o dia do parto. No dia do parto ele tem um aumentozinho ali depois. Na gravidez, no coriocarcinoma e na mola hidatiforme ou qualquer neoplasia dos ovários, ele vai estar elevado. Então, como eu disse anteriormente, ele não indica só gravidez, não. Mola hidatiforme é quando você tem uma série de divisões, né? Isso aqui é uma mola completa. Uma série de divisões não forma o embrião, tá? E está abaixo na gravidez ectópica, né, que é a gravidez tubária, ou em gravidez de risco com risco de aborto, né, porque os níveis de beta são muito baixos. A amostra é o soro ou urina, né, lembrando que o sangue vai ser bem mais confiável pela quantidade
maior, mas o de urina é utilizado nos testes rápidos, né, aquele chamado teste de farmácia. Tá? Mas o sangue ele vai mostrar níveis bem maiores de HCG e, portanto, sendo mais confiável. E o ELISA é uma das metodologias mais utilizadas em laboratório, tá bom?